A paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós vamos meditar em João, capítulo 20. Nós vamos ver aqui que o Senhor Jesus, ele tinha sido morto, né? E logo no domingo de manhãzinha, Maria Madalena vai até o sepulcro. Nós vamos ver que historiadores afirmam que em todos os evangelhos, uma certeza a gente tem, que Maria Madalena estava lá e foi a primeira testemunha a ver Jesus ressurreto. Olha só, Maria foi, né, ao sepulcro ainda de madrugada, então ela viu que o sepulcro estava aberto e não tinha ninguém lá dentro, né, que Jesus tinha sumido. E ela vai e conta para Pedro e para o discípulo amado, que era João. E eles saem correndo, né, e Pedro entra dentro do túmulo e vê que Jesus não estava mais lá. Eles vê que os lençóis estavam dobrados. Eles não estavam como se um corpo tivesse desaparecido, alguém tivesse tomado aquele corpo, não. Estavam lençóis dobrados. E eu aprendi em relação a isso que quando alguém deixa, como se fosse num almoço ou num jantar lá em Israel, deixa o pano de prato dobrado e vai ao banheiro ou vai em algum lugar, quer dizer que ele vai voltar. O pano, né, o guardanapo ali, que ele vai voltar ainda para aquela mesa. E assim foi com Jesus, estava dobrado, dizendo que ele iria voltar. Olha que mensagem linda, que às vezes a gente não entende por que estão esses detalhes na Bíblia, mas é tudo para se cumprir a promessa do Senhor e para deixar muito claro qual é o propósito de Deus, que era que seu filho morresse e ao terceiro dia ele ressuscitasse, né? E que ele voltaria. Olha que coisa linda, né? Então eles viram e creram naquilo. Só que, irmãos, para vocês entenderem, naquela época, até aquele momento, eles não acreditavam que Jesus ia ressuscitar. Eles não tinham observado aquilo que o Senhor tinha falado de uma maneira que ele fosse ressuscitar, porque ninguém nunca foi ressuscitado dessa maneira, se auto-ressuscitar, né? Jesus ressuscitou Lázaro, Talita e aquele jovem que estava morto lá, sua mãe era viúva, mas foi Jesus que ressuscitou. Jesus foi lá e orou e a pessoa ressuscitou. Agora, por Jesus foi a primícia daquele que ressuscitou sozinho, sem ninguém orar. Ele foi a primícia da ressurreição. Que coisa linda, né, gente? Mistério de Deus, gente. A nossa fé está baseada nessa parte principalmente, porque se nós não cremos que o Senhor ressuscitou e Ele vive, não adianta de nada a nossa fé. Nós vamos ver aqui que Maria, ela fica ali chorando em volta ao túmulo e ela encontra alguém vestido de branco e ela acha que é o jardineiro e fala: olha, se o Senhor levou o corpo do meu mestre, me fala onde você pôs. E aí ele fala Maria, e ela reconhece a voz do Senhor e disse Rabi, que quer dizer mestre. Ela reconheceu, ela se prostrou, né? Ali ela estava desesperada, ela sabia que era o ponto final, porque Jesus tinha morrido, mas quando ele disse o nome dela, ela reconheceu que era ele, se prostrou aos pés dele e ela abraçou ele, tanto que vai dizer que Jesus fala: olha, não fique tão perto de mim, mas vai lá, né? Não fala com essas palavras, mas fala bem assim: não te apegues muito a mim, mas vai lá e conta aos outros o que aconteceu. Olha só, Jesus rompendo mais uma questão, né? Que antigamente não se dava muito valor para o que as mulheres testemunhavam. Então Jesus, ele apareceu primeiro para Maria Madalena, dando essa honra à mulher e confiando a ela essa grande mensagem, que ele fala, vai lá e fala aos discípulos, né? E aí ela foi e falou aos seus discípulos, né? E ao cair daquele dia, né, no primeiro dia da semana, as portas estavam trancadas, os discípulos reunidos com medo, né, da retaliação dos judeus, né, da retaliação dos romanos, e eles estavam ali. Jesus aparece com as portas trancadas. Jesus já estava com um corpo, né, ressurreto, um corpo diferente, né, porque ele conseguia atravessar paredes, ele
ele era físico e ao mesmo tempo espiritual, é algo extraordinário, né, gente? E Jesus disse, paz seja convosco. Jesus saudou eles, Jesus confia a eles, né? Que eles vão receber o Espírito Santo e que quem eles perdoar, os pecados serão perdoados. Quer dizer isso aqui, irmãos, é que Jesus estava entregando autoridades para que eles pudessem ir por todo mundo pregar o evangelho, deu a última orientação ali para os discípulos, né? Mas naquela reunião, Tomé não estava. E nós vamos ver aqui que a palavra cita ele, que ele fala assim, eu só vou crer que se Jesus aparecer e eu tocar nele, eu tocar nas suas feridas. E passando-se 8 dias daquele momento, Jesus novamente aparece para eles, a porta estando trancada novamente, e Tomé estava. E aí Jesus fala, Tomé, toca aqui, toca na minha mão, toca nas minhas feridas. E Tomé toca, e Tomé fala, Senhor, tu és o meu Deus. E aí Jesus fala bem assim, Tomé, porque você tocou, porque você viu, você creu? Bem-aventurado é aquele que não viu, mas crê. Nós somos bem-aventurados, porque nós não estávamos naquele tempo, não era a nossa época, mas nós cremos que o Senhor ressuscitou e que Ele vive dentro de nós. Você consegue sentir que o Senhor vive dentro de você? Que há uma chama acesa dentro de você através do Espírito Santo? Eu creio que sim. Então, nós somos bem-aventurados, foi isso que Jesus falou de nós. Olha que privilégio, né? Mas eu entendo Tomé e os historiadores também, porque muitas pessoas são muito céticas e só acreditam vendo. E foi isso que aconteceu com Tomé, e mesmo assim Jesus não menosprezou Tomé por ele querer tocá-lo. Ele só falou, olha, bem-aventurado é aquele que não viu, mas crê. Mas ele se revelou a Tomé também. Então o Senhor está para todos, o Senhor quer alcançar todos, os céticos, os crentes. Só que a gente precisa entender que sem fé é impossível agradar a Deus. Então que nós venhamos nos alimentar da fé, que é o quê? Da palavra do Senhor, de oração, de uma busca contínua na presença do Senhor. E aqui vai falar no final o objetivo desse evangelho, né? Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Foi assim que Jesus falou. E para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Que privilégio, que capítulo maravilhoso. Leia, releia, porque isso só nos dá a certeza de que nós cremos num Deus vivo, forte e poderoso, que a morte não venceu, a morte não segurou. Aleluia! É muito forte, irmãos. Se você for ler em Salmos, tem um versículo que diz, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aonde está? Então, já estava pronunciando esse dia, o dia da ressurreição do nosso Deus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. No próximo vídeo nós vamos ver o capítulo 21, que é onde a gente encerra o livro de João. Acompanhe comigo até o final, que eu sei que Deus tem muito para falar com você. Deus abençoe.